padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Por graça de Deus, aqui estamos na comunidade orante, ao redor de nossa mãe, a Mãe Maria, Mãe de Deus e nossa, exemplar sempre para nós, mostrando-nos como é essencial no dia a dia de nossa vida proclamar e escutar a palavra, para por ela sermos interpelados e fazer dela a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. São Pedro Crisólogo, em homilia, comenta, para nos preparar na escuta da palavra santa de Deus que hoje vamos proclamar. O chefe da sinagoga, enquanto conduz Cristo à sua filha doente, abre caminho para que uma mulher se aproxime. Assim começa a leitura de hoje. Aproximou-se um chefe da sinagoga, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Conhecedor do futuro, Cristo não ignorava que aquela mulher que viria ao encontro. No meio do caminho, enquanto ele se dirigia à casa do chefe da sinagoga. Por meio dela, o chefe dos judeus aprenderia que Deus não precisa sair do lugar, nem ser conduzido por caminho algum, nem ser levado pela presença física. Mas que devemos crer, irmãos e irmãs, estar Ele presente em toda parte, todo em toda parte, sempre em toda parte. E podendo fazer tudo só pela sua vontade, sem o menor esforço, concedendo forças em vez de suprimi-las, afugentando a morte não com a mão, mas com uma simples ordem, restituindo a vida não pela medicina, mas apenas com uma palavra. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia, tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Amado irmão, amada irmã, essa passagem magnífica, narrada pelo evangelista Marcos no capítulo 5, deve reacender no nosso coração uma força de esperança, para nos confiarmos na palavra santa de Deus. Assim como ali aconteceu no meio de uma numerosa multidão, reunida em torno de Jesus, o comprimindo, vem primeiro Jairo, chefe da sinagoga, cai aos seus pés, reconhecendo de fato o que nós devemos reconhecer: Deus é a fonte, e lhe apresenta o desafio de sua vida. Minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre elas para que ela sare e vive. Ele pediu com fé, reconhecendo que ali está a fonte, por isso Jesus o acompanhou. Ele não precisa nos acompanhar, está presente em toda parte. Ao mesmo tempo, ali estava aquela mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia, sofreu nas mãos de médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava.
cada vez mais. Aproxima-se de Jesus por detrás, toca na sua roupa. Dentro dela havia uma certeza: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada, porque confiava plenamente na ação de Deus. E quando ela tocou em Cristo, tocada por ele, a hemorragia parou imediatamente e a mulher ficou curada. Jesus sentiu que uma força saiu dele, porque é a força que sai de Deus que nos devolve a inteireza moral, física, espiritual. Quis saber: quem tocou na minha roupa? Estás vendo a multidão, disseram os discípulos, que te comprime e ainda pergunta quem me tocou? Olhava ao redor para ver quem havia tocado, e a mulher vem, cheia de medo, tremendo, mas curada, e confessa, caindo aos pés de Jesus. Ele lhe diz o que deve dizer para nós e nos indicar, como Jairo e como esta mulher, o caminho da fé. Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. A fé abre-nos, pois, o caminho de uma vida nova, na vontade de Deus que em nós se realiza pela força de sua graça. Vamos suplicar, unidos ao coração da amada Mãe Maria, que por nós a Deus intercede a graça de uma fé iluminadora e que nos capacite para viver a vida segundo a vontade de nosso Deus. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria e esperança, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa. Do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira